Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Amós, capítulo 9, versículo 1. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Daniel, capítulo 7, versículo 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Deus falando a Arão e a Miriam diz: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Números, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Agora, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, e em 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz: ninguém jamais viu a Deus. Afinal, Moisés e os outros viram a Deus? A Bíblia se contradiz? Pegue uma Bíblia e confira comigo. Eu me chamo Sávio Braga e esmiuçaremos este tema agora. Primeiramente, analisaremos o contexto de cada trecho citado. No livro de Amós, capítulo de número 9, versículo 1, Amós relata que viu o Senhor em pé junto ao altar. Essa experiência se dá por meio de uma visão que começa no capítulo 1, no qual palavras vieram da parte do Senhor ao profeta. Essa visão, juntamente com essas palavras, acontece durante todo o livro. No livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo 9, Daniel diz ver o ancião de dias com vestes brancas como a neve e cabelos como de pura lã, referindo este a Deus. Não que Deus seja um senhor de idade, vestido de branco, com cabelos de lã. No entanto, Daniel usa uma metáfora para falar da eternidade e autoridade de Deus, ao comparar a um ancião de dias. E justiça e santidade, referindo a vestes brancas e cabelos de pura lã. Daniel, no capítulo 7, versículo 2, retrata essa experiência como visões da noite. No versículo 15 do mesmo capítulo, diz que o seu espírito ficou alarmado dentro dele e as visões da sua cabeça o perturbaram. Isaías se torna profeta em 740 a.C., no mesmo ano da morte do rei Uzias. E neste ano ele tem uma visão. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Ou seja, nos dias do rei Uzias, Isaías tem uma visão, e ela ocorreu no ano da morte desse rei de Judá. Na visão, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchendo um templo. Serafins estavam por cima de Deus, e cada um possuía 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo que Deus era santo, e era o Senhor dos exércitos, e toda a terra estava cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Essa visão de Isaías, que Deus se encontra assentado sobre um alto e sublime trono, possivelmente até pode ser o Filho. Entretanto, nesta visão, Isaías não descreve as características físicas deste que está assentado, mas relata sobre o trono, as suas vestes e os serafins com peculiaridade. O objetivo da visão
era dar ao profeta entendimento, e cada detalhe do que foi visto tinha um significado, pois o contexto no qual Isaías estava inserido era de decadência moral e espiritual. Essas peculiaridades vistas deu a Isaías entendimento, fé, coragem e ousadia para ir na contramão de tudo o que estava acontecendo. E denúncias e pronunciamentos severos foram lançados a Judá, Israel e as nações vizinhas, conclamando-os ao arrependimento. Afinal, o que é ter uma visão? Nesse contexto, uma visão são imagens que aparecem na mente da pessoa. Isaías, Daniel e Amós não viram a Deus literalmente, e sim tiveram uma visão dele. Tá bom, Sávio, estes tiveram uma visão, mas e Moisés, que falava com o Senhor face a face, como qualquer fala seu amigo? Primeiramente, iremos construir o início do relacionamento de Deus com Moisés. No livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 2, o anjo do Senhor aparece a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Alguns interpretam esse anjo como a Cristo, por causa do artigo definido. Entretanto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão, que era um dos apóstolos de Jesus Cristo, estando no Sinédrio, sendo acusado de blasfêmia por testemunhas falsas, diz claramente no discurso em sua própria defesa que o que aparecera a Moisés e lhe falava era um anjo, artigo indefinido, versículos 30, 35 e 38. Voltando a falar da sarça, a luz que irradia desse ser produz uma chama. Até então, algo comum de acontecer com este arbusto. No entanto, ela não se consome, e isso atrai Moisés. Moisés, ao se aproximar, Deus, do meio da sarça, o chama pelo nome. E a partir de então, um diálogo e um relacionamento se inicia. Agora, se o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 2, como é que no versículo 4 é Deus que no meio de uma sarça fala a Moisés? Afinal, é o anjo ou é Deus? Quem está ali de fato? Em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 19 diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse versículo de Gálatas está dizendo que a lei foi dada por uma razão. E essa razão é revelar e aumentar o pecado. E duraria até que viesse o descendente, que é o Cristo de Deus. E essa lei foi publicada oficialmente por meio de anjos, pela mão de um mediador, ou seja, pela vida de Moisés. Anjos de Deus tornaram pública essa lei e um homem serviu de intermediário. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 53, Estevão diz aos judeus no Sinédrio: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Temos ainda no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2, escrito: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, e por aí o texto irá discorrer o seu raciocínio. Em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 5, diz claramente que Moisés estava em pé entre o Senhor e o povo de Israel, como mediador desse povo. Os anjos, na prestação da lei, representavam a Deus, e Moisés, como mediador, representava o povo. Esse foi o início do relacionamento de Deus com Moisés, no começo do capítulo 3 de Êxodo. Mas, Sávio, como você me explica o que está escrito no livro de Números, capítulo 12, versículo de 6 a 8? Deus falando a Arão e a Miriam diz: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visões a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele,
claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? No início, na primeira aparição do anjo, Deus se apresenta a Moisés e já lhe impõe algumas ordens. No versículo 6 de Êxodo 3, Moisés esconde o rosto porque teme olhar para Deus. E Estevão, no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 32, relata que Moisés tremeu de medo e por isso não ousou contemplá-lo. Em 1 João, capítulo de número 4, versículo 18, diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nas primeiras falas do anjo, Moisés sente medo do desconhecido. Ainda mais que logo no começo, algumas ordens já lhe são impostas. Entretanto, no decorrer do diálogo, Moisés prova das palavras de amor ditas pelo anjo a respeito do povo hebreu e que conhecia-lhes o sofrimento, que ouviu o seu clamor e por isso desceu a fim de livrá-los do cativeiro e fazê-los subirem para a terra que mana leite e mel. Apesar de todas essas palavras, quando o anjo o envia a Faraó para tirar os filhos de Israel do Egito, Êxodo, capítulo de número 3, versículo 10, Moisés oferece resistência e o anjo continua a revelar a sua fidelidade e aonde deveriam servir a Deus depois da saída do Egito. Moisés persiste em dizer que os filhos de Israel perguntariam quem foi que o enviou. E mesmo com toda a direção de Deus por meio do anjo, ele argumenta que não creriam nele. O anjo revela que seria com ele por meio de sinais. E em meio a essa fidelidade e paciência, pois muito foram os impedimentos levantados, Moisés insiste em não ser enviado para libertar o povo hebreu e diz: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo, capítulo de número 4, versículo 10. Alguns interpretam esse texto afirmando Moisés ser gago, mas não é isso que a Escritura diz. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos, capítulo de número 7, versículo 22. Como alguém que é educado em toda a ciência do maior império de sua época, e assim se torna poderoso em palavras e obras, ou seja, grande poder de influência, diz que nunca foi eloquente, nem antes e nem depois de Deus falar a ele, pois era pesado de boca e de língua. Isso é muito contraditório. Aliás, seria contraditório se o texto não explicasse. No sentido de Êxodo, capítulo de número 4, versículo 10, que Moisés retruca a Deus, dizendo que não é eloquente e é pesado de boca e de língua, se refere a uma experiência que teve há 40 anos atrás, quando, ao visitar os seus irmãos hebreus, vendo um dos seus sendo tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido matando o egípcio. Atos, capítulo de número 7, versículos 23 e 24. No dia seguinte deste homicídio, dois hebreus estão brigando. E Moisés diz ao culpado: por que espancas o teu próximo? Os seus irmãos, sabendo do homicídio, o questiona: quem te pôs por príncipe e juiz? E Faraó, sendo informado deste caso, procura matar Moisés, que foge para Midian. Êxodo, capítulo de número 2, versículos de 11 a 15. Entendendo esse contexto, compreendemos melhor o retrucamento de Moisés ao dizer que não é eloquente e é pesado de boca e de língua. Um trauma foi instaurado em sua alma, pois quis fazer o bem e no seu jeito de agir teve muitos prejuízos, como a rejeição dos seus irmãos e a perseguição da autoridade máxima do Egito contra a sua vida. Esse é o motivo de Moisés, apesar de ter uma experiência única com Deus no seu tempo, insistir
e não querer voltar para o Egito para libertar o povo, embora Deus falasse que seria com ele e o respaldasse por meio de sinais. Toda essa explicação minuciosa do início do relacionamento de Deus com Moisés nos faz compreender que Moisés não viu a Deus literalmente, e sim que a revelação que teve sobre Deus iluminou a sua consciência, transformando o seu coração. Apesar de dizer, no capítulo 33 de Êxodo, versículo 11, que o Senhor falava com Moisés face a face, no versículo 20 do mesmo capítulo, Deus diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Em Êxodo 33, relata sobre uma tenda que Moisés costumava armá-la para si fora do acampamento, e a chamava de tenda da congregação. Todos do acampamento que buscavam ao Senhor ou tinham alguma questão para formular a Deus se dirigiam a essa tenda. Até aí, tudo normal. No entanto, quando Moisés se dirigia à tenda, todos se levantavam, e cada um permanecia de pé na entrada de sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com um olhar até que entrasse. Essa expectativa se dava, pois Moisés, ao entrar na tenda, uma coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada da tenda, e Deus falava com Moisés face a face. Esse face a face é a diferença que Deus se relacionava com Moisés em relação ao restante do povo. Quando o povo buscava ao Senhor, nada visível evidenciava como resposta a esse contato. Enquanto Moisés, ao buscar ao Senhor, uma coluna de nuvem aparecia e permanecia à porta da tenda à vista de todos. E ainda por cima, Moisés perguntava e Deus respondia simultaneamente. A partir disso, entendemos o que Deus diz a Arão e a Miriam no livro de Números, capítulo 12, versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Essa parte, pois ele vê a forma do Senhor, Deus dá esse testemunho a Arão e a Miriam depois de uma boa caminhada no relacionamento com Moisés. Lembra em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 6, que Moisés escondeu o rosto, pois temeu olhar para Deus? No início, Moisés tremia de medo por não conhecer o amor do Senhor. Entretanto, ao conhecer o perfeito amor, o medo foi lançado fora. E é essa a forma do Senhor que Moisés via. Deus deu revelações de si para Moisés, que no seu tempo não deu a nenhum outro. Sendo assim, as palavras proferidas por Deus, que homem algum pode ver a sua face viver, faz mais sentido com os textos que relatam que ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é a luz inacessível. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 1, versículo 18. A palavra seio tem no sentido figurado os seus significados: profundeza, íntimo, coração, centro e parte central de um todo. Ou seja, o Deus unigênito está na profundeza do Pai, no íntimo do Pai, no coração do Pai, no centro do Pai, e é a parte central desse Pai. Este é o Cristo de Deus que encarnou na humanidade em um homem chamado Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. E mais, em João 6,46, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e nele reside toda a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 19. Nos versículos 9 e 10 do Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus Cristo diz a Felipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus Cristo é o centro de tudo, é a razão de tudo. O Filho será ainda exaltado completamente por todo o universo, e a vontade do Pai se cumprirá por completo. Cristo não é de um povo específico, Cristo não é de um grupo específico, o Cristo é de Deus,
E quem ouve as suas palavras e crê naquele quem o enviou, tem a vida eterna. Guarde as palavras de Cristo no coração e as ponha em prática, e verás o reino de Deus tomar forma dentro de você. Deus te abençoe.